Fenômenos que fogem aos padrões, pessoas que têm vidência, telepatia e outras faculdades consideradas estranhas por muita gente. A parapsicologia estuda todos estes fenômenos que muitas vezes assustam porque impressionam, são diferentes. Em nosso estúdio vai estar o advogado e médium espírita há mais de 30 anos, Carlos Bernardo Loureiro. As pessoas dotadas de paranormalidade são chamadas de sensitivas. Elas podem manifestar sua capacidade de forma involuntária e têm pouco ou nenhum controle sobre o mecanismo das manifestações. Por outro lado, podem também apresentar faculdades que resultam de treino e disciplina, possuindo controle voluntário sobre os fenômenos. Atualmente, o grande desafio dos parapsicólogos é provar que telepatia, vidência, precognição e outros fenômenos existem. Para falar sobre estes e outros assuntos, nós convidamos o advogado e médium Carlos Bernardo Loureiro. Manifestações mediúnicas e paranormalidade é o tema do TV Revista. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, telespectadores. Você, como um médium espírita, eu gostaria que você falasse sobre a diferença e também as relações de semelhança entre mediunidade e paranormalidade. Bom, é claro que eu sou médium, todos somos médiums, mas eu me dedico a uma área mais da pesquisa, sabe? Tanto que eu estive na Europa, nos Estados Unidos, fiz pesquisas em institutos, cuja o ingresso é vedado, somente o pessoal da América Latina, entendeu? Porque eles se consideram místicos. E a mediunidade, como Kardec bem explicita, todos somos médiuns. A paranormalidade surgiu, ou esse termo, esse vocábulo, a partir do momento em que se enfatizou o seguinte: todos os fenômenos seriam decorrentes da manifestação cerebral, diria assim, do sensitivo. Chamavam de percipiente, sensitivo, epicentro, não chamavam de médium. Tanto que o fundador da metapsíquica, que foi Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, ele abominava o termo médium e chamava de sensitivo. J.B. Heine, que foi o criador da parapsicologia no mundo ocidental, na Carolina do Norte, ele, a partir de 1932, começou a pesquisar o que ele chamou de fenômenos paranormais. A expressão é dele, fenômenos paranormais, quer dizer, aqueles fenômenos que estão ao lado do normal, ou além do normal. Não explicaria. Exatamente, que a ciência tradicional não tem condições de se manifestar. Então ele criou um laboratório na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e começou a pesquisar a paranormalidade. A precognição, a telepatia, a psicocinesia, a psicometria, a psicoscopia e aí por diante. Então são termos assim bem difíceis, técnicos, mas ele queria provar que no homem existia uma força incomensurável, não dimensionada, que provocariam, como realmente essas forças provocam, fenômenos. Por exemplo, a psicocinesia, movimentação de objeto através de um processo de concentração. A pessoa se concentra sobre o objeto e ele então se move, por força justamente desse processo. Tinha um chamado Julian Chorowiecz, um polonês, ele fez um trabalho maravilhoso sobre a psicocinesia e também sobre suspensão de objetos, o que é diferente de levitação. Levitação é de seres vivos e suspensão de objetos, qualquer tipo de objeto. Então uma médium chamada Stanislas Tomskis, ela levantava com a força dela a tesoura, uma tesoura grande. Então ele verificou uma coisa interessante. Pegou uma lupa e constatou o seguinte, que das mãos da sensitiva, saíam filetes de ectoplasma, chama ectoplasma, que Kardec chamou de fluido, energia, que sustentava a tesoura no ar. Então aquilo ali não era psicocinesia, era outro fenômeno. Então é uma complexidade muito grande, que precisa de muito estudo e observação. Isso é espiritismo. Não é parapsicologia. Espiritismo é religião ou é ciência? Não é religião. Embora Kardec tenha se referido muito en passant, mas é no sentido filosófico, que ele disse que o espiritismo é ciência, é filosofia de consequências éticas. Ainda isso, o espiritismo é uma ciência que trata da origem e natureza dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo.
Então a paranormalidade é nada mais, nada menos que o que nós chamamos de animismo. Um tanto quanto impróprio que nós tomamos esse termo da antropologia, mas de qualquer maneira serve para especificar e esclarecer os fenômenos provocados pelo próprio espírito encarnado. E você já tem 20 livros publicados baseados em pesquisas científicas, exatamente, né? Não são psicografias. Não, nem são. Eu não psicografo nada porque eu não quero ser porta-voz de espírito nenhum. Se ele quer as ideias dele, ele diga lá, quando ele quiser. Agora, eu quero assumir a responsabilidade daquilo que eu escrevo. Então, eu não escrevo romances, eu não escrevo contos, piegas. Meu trabalho é pesquisa. É mostrando, assim, um espiritismo que surgiu no primeiro mundo, em Paris, para os brasileiros que, infelizmente, me perdoem, não têm ainda condições de assimilar, pelo menos a maioria. Apesar do Brasil ser hoje o maior país espírita do mundo. O maior espírita do mundo, mas muito místico. Há uma tendência, de acordo com certos atavismos culturais, emocionais, psicológicos, há uma tendência muito grande para o místico, de transformar o espiritismo. Repara que a pessoa perguntou aí, antes do programa começar, se os filhos dela que não são batizados, se haveria algum problema. Eu digo, olha, eu acho que o batismo é mais uma simbologia, não significa nada. Não é? É a pergunta da Rosângela Dias. Ainda dizem até que Jesus se batizou. Então, se Jesus se batizou, será que ele tinha um pecado original? E se dizem que Jesus é Deus, será que Deus precisava também se batizar? Então, é mais uma simbologia, não tem significado nenhum, não tem importância. A pessoa não vai para o inferno, para o limbo, né? Porque não foi batizado. É uma questão mais litúrgica, não tem importância nenhuma. Daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas dos telespectadores que estão chegando aqui, muitas mesmo. Vamos dar uma pequena pausa para ouvirmos um depoimento sobre mediunidade. Para Cristiane Amaral, o tema tem que ser visto sob o aspecto científico e não religioso. O médium é o intermediário entre o ser humano, o ser encarnado, com o corpo físico, e os desencarnados, os espíritos. E a mediunidade é a ponta de lança para a sobrevivência do ser. Nós não estamos fadados à morte. Nós não somos seres que vamos terminar no túmulo. Para isso, foi graças à mediunidade de tantos médios que fizeram com que as glórias da ciência desse a comprovação da existência do espírito. Todos os estudos de Allan Kardec foram feitos e ele tinha uma frase, uma citação muito interessante. É mais fácil rejeitar 9 verdades e aceitar uma só mentira. Isso significa de que é um pesquisador. Porque a doutrina dos espíritos é ciência e filosofia, com consequências morais. A mediunidade não tem nada a ver com a religião. Tanto é que nós temos a comprovação, os fatos. Porque a ciência é em cima de fatos. E isso o espiritismo comprova. A mediunidade, ela é necessária, porque foi através da mediunidade que nós temos a comprovação do espírito. No Brasil, pela questão cultural, seja pelas consequências políticas, filosóficas, pelos erros da desigualdade social, nós temos muito a mediunidade da interpenetração psíquica, ou o que se diz de incorporação de forma vulgar. No Teatro Espírito Leopoldo Machado, nós temos o quê? 400, em média, são 400 pessoas por noite. 400 pessoas que foram desenganadas pela medicina, foram desenganadas pela psicologia, pessoas que simplesmente são taxadas de esquizofrênica. Por que esquizofrênica se elas, depois de um tratamento mediúnico, elas passam a voltar para os seus trabalhos normais, elas são hoje médios. A mediunidade é um efeito, é um atributo do espírito, é um fenômeno natural. Ser médium é algo muito bom, porque nós não estamos, primeiro porque não existe o karma, existe a lei de causa e efeito. E é uma escolha do espírito. Então, os espíritos, eles se utilizam das energias do médium. Naquele momento, nós somos intermediários. A nossa energia é usada por entidades estudiosas. A mediunidade não é simplesmente receber espírito para dar conselho. Isso não é o uso correto da mediunidade. A gente agora começa a responder as perguntas dos telespectadores. O Adilson, do interior da Bahia, Bernardo, ele é de Curaçá, ele pergunta se sonhos com acidentes de avião podem estar relacionados a premonições ou mediunidade. Olha, a premonição se caracteriza justamente pelo sonho. Não há premonição em estado de vigília. Charles Richer
quis dar uma nova configuração ao processo, eles chamam de monição, ou clarividência. Mas, na realidade, pelas pesquisas de Samuel Soal, de J.B. Heine e tantos outros, nós verificamos o seguinte, pelas pesquisas, que todo o processo de premonição se faz através do sonho. A gente tem outras perguntas aqui sobre o sonho. Específico. A Zenilda de Pojuca quer saber se isso é um dom. Ela sonha sempre com coisas que ainda vão acontecer. O Edilton de Brotas diz que tudo que ele sonha acontece, se isso é uma mediunidade que precisa ser trabalhada. E a Janete do Barbalho pergunta também se os sonhos podem representar a realidade ou não passam de ilusão. Certo. Aí vocês podem até, na livraria Bezerra de Menezes, que é do Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Avenida 7, edifício Itaípe, primeiro andar, e lá tem meu livro, A Visão Espírita do Sono e dos Sonhos. Então, o sonho vem sendo estudado, e muito, né, pelos parapsicólogos verdadeiros, não parapsicólogos brasileiros que são muito tendenciosos e religiosos. Né? E o interesse deles é acabar com o espiritismo, porque todo mundo é contra o espiritismo. É por isso que ele é bom. Né? Resultado, todos os sonhos premonitórios e até repetitivos são devido a um processo ligado a tempo e espaço. Às vezes o sonho premonitório não é, às vezes os sonhos não são totalmente premonitórios, às vezes são retrocognitivos, pegam fatos acontecidos com a pessoa em vida anterior, ou então na infância, ou então em determinado momento de sua vida. Mas esses sonhos premonitórios vêm sendo estudados, vêm sendo pesquisados, é um assunto assim, muito complexo, porque lida com espaço e tempo. Então, por exemplo, a pessoa faz a premonição, premune o seguinte, que vai acontecer uma erupção vulcânica na ilha tal, tá? E ele não sabe, porque tem uma coisa no sonho premonitório, não se estabelece data, raramente. Então, aquela erupção acontece. Né? Como ele soube? Por que um fenômeno assim, da natureza foi antecipadamente captado? Por exemplo, os ratos. Houve no Chile um terremoto e uma semana antes os ratos abandonaram as casas e foram para a floresta. Quer dizer, os ratos também são premonitórios, têm capacidade premonitória. Então a coisa, quanto mais se estuda, mais acontece, porque lidamos com o psiquismo humano, que é ainda uma caixa preta que não foi aberta. O Cláudio de Brotas, ele é engenheiro, ele pergunta o seguinte, máquinas fotográficas e câmeras de vídeo podem registrar presença de espíritos? Pode, eu trouxe até uma fotografia aí. Exatamente, a gente vai mostrar aqui uma foto, foi tirada aqui em Salvador, não é? Foi. E você podia explicar um pouquinho essa foto? É o seguinte, aí são 3 pessoas bebendo e apareceu uma figura aí, que é justamente o obsessor, ligado à pessoa do lado esquerdo. E ela vai estar ligada pelo chamado coronário. Então, cria uma compulsão alcoólica através dos centros nervosos. Então, o espírito aí é o obsessor. Aqui a foto foi tirada e provavelmente quem tirou não viu na hora nada, isso. Não sabia de nada, não conhecia. Isso não é montagem, né? Isso é montagem, é truque. Não é, não. É a realidade. É por isso que o espiritismo é tão combatido, porque mostra uma realidade que as religiões escondem. E enganam as pessoas. Então aí está a prova do porquê a pessoa... o alcoolismo é uma doença. Pode não ser. Pode ser um processo moral. A obsessão tem como lastro esse processo. Então isso aí até esclareceu para quem bebe, tenha cuidado, viu? O carnaval, quem já morreu também vai atrás do trio elétrico. Exatamente, nos bares, nesses locais que existem os chamados vícios, sempre existem os viciados mortos presentes também. Só não vai quem já morreu. Olha, o trio elétrico, qualquer lugar onde há bebida, onde há violência e onde há sexo sem desregrado, é claro que há obsessão. A TV Revista Especial de hoje, manifestações mediúnicas e paranormalidade. Passamos agora a responder as perguntas dos telespectadores. Como a Fernanda de Periperi, ela é estudante, pergunta o seguinte, Jesus reencarnou ou ressuscitou? Olha, não houve, na verdade, esse negócio de ressuscitar e reencarnar. Em que sentido ela está dizendo? Quando ele retorna da morte, né? da pseudo-morte, que não existe, na verdade, a morte. Existe uma transição. Né? E o espírito é um contínuo, é um ser imortal, ele não morre.
Apenas o corpo falece por vários fatores, né? Doença, como Jesus também foi ceifado da vida de uma forma estúpida, né? Resultado, a reencarnação, Jesus é um ser reencarnado. Tanto que ele disse uma coisa interessante, né, nos evangelhos. Abraão, quando soube que eu vinha, ficou alegre. Onde estava Abraão? No mundo espiritual. Ele vinha para onde? Para a terra. O conhecimento que ele demonstrou dos caracteres humanos revela que Jesus antes esteve aqui. É um ser superior, não tem a menor dúvida, mas ele não é Deus. E ele não se incorpora àquela Santíssima Trindade, que aquilo ali foi criado pelo homem. Não é? Pela Igreja Católica. O 3 em 1. Resultado, ele, na realidade, quando ele volta da morte, ele vem em um corpo chamado perispírito. Perispírito, são dois vocábulos, um grego e outro latino. Peri, em torno de espírito, no caso. Então ele vem e aí mostra os estigmas até da própria crucificação, quando Tomé duvida de que realmente estava diante do Mestre. Uhum. Então ele não reencarnou, como se pensa, ele volta da morte. Agora, quando ele veio, ele reencarnou. Aliás, ele veio e disse o seguinte: eu não vim porque eu quis, eu vim porque o Pai me enviou. Ele veio na raça. A gente tem duas perguntas aqui semelhantes sobre uma sensação que muitas pessoas têm. A Gerlane, de Santa Maria, ela é professora, pergunta o seguinte: o que acontece quando passamos por um lugar e achamos que já conhecemos aquele lugar? E o Sérgio, de Buquira, no interior do estado, pergunta como explicar as situações em que temos a impressão de que já vivemos, já passamos por aquela situação. A primeira é déjà vu, né? Se você chama déjà vu. É aquele lugar que nos parece familiar. Puxa, parece que eu estive aqui. A pessoa até descreve, até dá detalhes, né, do ambiente, sem uma justificativa, pelo menos objetiva. Isso mostra que ela já esteve ali. Pode ter sido de uma vida passada, ou então desprendida do seu corpo físico. Durante o sono. Através da projeciologia, né? Ou então da movimento da bicorporeidade. Há muitos termos que aplicam justamente ao fenômeno. E ele parece que já ouviu, parece que realmente ele viveu aquela situação, uma situação parecida, em qualquer época de sua trajetória, né, evolutiva, e aí ele identifica como se fosse uma coisa repetitiva, como se ele tivesse ouvido realmente aquilo, e identifica até as próprias palavras, os pensamentos, as ideias, etc. O José Medeiros da Ribeira é pintor e ele pergunta se é possível resolver casos policiais através da mediunidade. Olha, isso já aconteceu em Londres, por exemplo, e nos Estados Unidos, às vezes os videntes são consultados. Inclusive o FBI hoje usa isso. Chama de psicometria. A psicometria é o seguinte: o FBI usa a roupa da pessoa, da vítima, a pessoa entra em contato com ela e vai certinho onde ela estiver. Isso já aconteceu na Holanda, usam muito a psicometria, né? E usam também a radiestesia, né? Ou a rabdomancia, para identificar justamente pessoas em determinados locais onde haja minério. Os russos também usaram usam e muito. Lá em Alma Ata, no Cazaquistão, a União Soviética acabou, mas eles mantêm um laboratório sofisticadíssimo para a investigação da paranormalidade. Então eles ainda até hoje, o primeiro mundo, todo voltado para a paranormalidade. Infelizmente o Brasil não se preocupa em entregar a um padre o estudo da paranormalidade. Aí começa uma opção de bobagem, uma opção de besteira, e falando, e fazendo truque, né? Uma certa feita ele chegou em Ilhéus, e esse tal padre, e enfiou uma agulha aqui. Aí um cara se levantou e fez: eu queria que você enfiasse isso nos olhos. Né? Quer dizer, é prestidigitação, é querendo desmoralizar o espiritismo e desmoraliza a própria igreja. E a ciência também. Que já é por si só desmoralizada. A Maria José de Pernambués é enfermeira e pergunta como funciona a regressão. Olha, a regressão de memória. Na verdade, a pessoa não vai ao passado. Existem chamados registros mnemônicos palingenésicos, no caso de registro de fatos de vidas anteriores, em que as pessoas vão e motivam. Mas está ali com a pessoa. Não está lá no passado, está ali nos seus registros mnemônicos. Agora, nem tudo se pode saber, porque o espírito, ele se fecha muito, ele é muito hermético. E psicólogo, psicanalista, pessoa dedicada a esse tipo de atividade, se perdem. Essas pessoas se perdem porque o espírito revela aquilo que ele quer revelar. E às vezes fantasia. Cria histórias fantásticas. Engana. Engana.
Uma relação entre sexo e mediunidade e paranormalidade é mais comum em homens ou mulheres? Olha, há uma relação até muito mais profunda do que sonha a nossa vã filosofia. Tanto que as grandes médiuns, por exemplo, no Circo Gallagher, na Irlanda, uma menina de 14 anos, ela chamada Alavancas Psíquicas, foi o William Crawford, né, da Universidade de Dublin. Ele fez uma coisa interessante, ele pesquisou essa médium de 14 anos e a alavanca psíquica saía do seu órgão genital e levantava um piano de cauda. Isso com fotografias, com testemunhas idôneas, entendeu? Então nós temos tudo documentado. Eu mesmo tenho mais de 200 fotografias autênticas, genuínas, sobre toda a gama de fenômenos provocados pelos médios e sensitivos. Né? Resultado. Então, tudo documentado. Existem livros que não chegam às livrarias. Livro de César Lombroso, de Bolzano, de Richer, do próprio Kardec, né? Do Gabriel Delane. É uma gama, Paul Gibier, que foi êmulo de Pasteur. Então, há uma gama imensa de pesquisadores. William Crookes, um dos pais da ciência moderna, né? Faraday também. Então, resultado, essa literatura não chega nem mesmo nas casas espíritas, porque se enfatiza aqui no Brasil a literatura mediúnica, que é improvável. Porque se o espiritismo é baseado em fatos, é claro que é apenas a opinião de espíritos que se comunicam no Brasil. E são contraditórios muitas vezes, e são fantasiosos, e contam coisas mirabolantes do mundo espiritual. Resultado, compromete o espiritismo. Como ciência. O José Carlos Rocha, de Campo Formoso, pergunta se é possível identificar um paranormal mesmo ele sendo uma criança. Você falou aí de um caso de uma menina de 14 por exemplo, anos. Você vê, eu tenho um livro das mulheres médiuns, foi até no Ano Internacional da Mulher, que foi lançado pela Federação Espírita Brasileira. Né? E lá eu ponho crianças médiuns, crianças de meses de nascidas, que provocaram fenômenos fantásticos, incluindo até psicografia. O lápis levitou, veio, de suspensão veio, se colocou no dedinho da criança, crianças russas, e elas escreviam em francês, alemão, inglês, etc. Veio também no livro Animismo ou Espiritismo, de Alexandre Aksakov. Agora é difícil encontrar, porque esse tipo de literatura não existe nas casas espíritas, porque os espíritas brasileiros, como eu disse, gostam muito de romance. Carmélia, de São Rafael, diz que tem uma bactéria alojada no pulmão, mas ela sempre sonha que está sendo curada. O que isso pode significar? Pode ser que um dia ela venha a ser curada, um espírito pode ir... Há espíritos que andam em hospitais, ajudando os doentes, os pacientes, ajudando a desencarnar, ajudando até mesmo no próprio tratamento. Existem esses espíritos realmente dedicados a essa tarefa benemérita, né? E pode ser que seja um aviso e não uma premonição de que ela pode ser, ou pode vir a ser curada por um espírito. Porque a tecnologia da medicina espiritual, é fantástica. Quando passa esses médios arrancando o olho da pessoa, metendo tesoura no nariz, aquilo não é medicina espírita. É um espírito médico que faz aquele trabalho através da mediunidade. A medicina espiritual é fantástica. Nós tratamos lá no nosso centro de problemas de câncer, de lepra, de todo tipo de doença, né? Neoplasia. Nós tratamos lá e tem a origem obsessiva. Porque o espírito pode criar toda a sintomatologia da doença. A gente sabe que, claro, tem os centros espíritas que trabalham seriamente com isso, mas que também existem pessoas que trabalham com charlatanismo. Exatamente. E o Marcos de Saramandaia, ele quer saber como identificar um falso médium. Primeiro ele cobra. É a coisa mais gritante que tem, ele cobrar. Como muitos que cobraram, terminaram, né, em situação difícil. E tem uma coisa, e médios que não cobraram e se meteram com esses espíritos médicos, principalmente o Dr. Fritz, todos se deram mal. Tiveram mortes trágicas, Toda morte inclusive. trágica. Por quê? Foram bulir com os obsessores do médico espírita. Resultado, foi que Edson Queiroz aconteceu, é uma pessoa extraordinária. Eu conheci, eu fui o primeiro a pesquisar Edson Queiroz no Brasil. Resultado, ele tomou uma facada de um senhor de idade que atravessou o coração.
Esse homem não tinha essa força toda. Quem impulsionou o punhal? Os obsessores. Então, os obsessores matam. Mas como Deus permite, da mesma forma que Deus permite que um Bin Laden da vida jogue 2 aviões em cima sobre 2 torres em Nova York. Será que a justiça de Deus, será que Deus se utiliza de um sujeito desse para fazer valer a sua justiça? Isso é karma. Será que o karma tem que ter a violência? O primado do karma é a violência? É o desrespeito à lei do amor, da misericórdia divina? Então isso eu também questiono. A gente vai para a última rodada de perguntas e respostas com o nosso convidado, Carlos Bernardo Loureiro. Bernardo Binha, de Caixa d'Água, pergunta o que fazer quando um espírito suicida obsidia a família toda. Procurar um centro onde se faça desobsessão, para esclarecer esse espírito. Pode ir lá no Telma mesmo, lá na rua Boa Viagem, número 8, ali onde vai para o Monte Serrato. A Claudenice, de Castelo Branco, pergunta, pessoas que desenvolvem a mediunidade e deixam de praticar, o que acontece? Olha, eu tenho observado nesses 30 e tantos anos lidando com mediunidade, que nem todas as pessoas, mas muitas pessoas que têm uma mediunidade assim, muito ostensiva, elas se desequilibram, entram em estado obsessivo, um processo obsessivo. A Silvia de Jesus de Periperi, ela também tem uma dúvida com relação a isso. Ela tinha visões do que ia acontecer e com o tempo esse dom desapareceu. O que é que pode ter acontecido? A premonição é assim, às vezes ela é episódica. Ela vai em determinado momento, até mesmo relativamente à idade, depois desaparece. Márcio de Santa Cruz, Office Boy, pergunta como então desenvolver a mediunidade de uma forma equilibrada. Nós chamamos de educação da mediunidade, que a gente não desenvolve a mediunidade. A gente educa a mediunidade. Ele pode ir lá no centro, no Telma, e conversar comigo pessoalmente, e eu encaminho para uma reunião de educação da mediunidade. De Sussuarana quer saber se sonhamos com uma tragédia, devemos alertar a respeito dessa possibilidade? Olha, é uma faca de 2 gumes. Eu vou dizer que é loucura, né? A previsão, houve muita previsão sobre aquele episódio das 2 torres, né? A morte de Kennedy também. Mas anunciar um fato desse, vamos dizer assim, esse cara é um louco, essa pessoa é doida. Né? Precisa ter muita coragem. Viu? O Djalma Duarte, de Ondina, pergunta o que você acha das cartomantes? Elas normalmente usam o nome do espiritismo nos cartazes de propaganda. Qual a diferença entre cartomancia e espiritismo? Olha, basicamente não há diferença nenhuma. A cartomante muitas vezes é uma médium, né? Em potencial. Ela pode estar ali exercitando sua mediunidade e não está percebendo. Que eu acredito que o meu destino esteja nas cartas nem nos astros. Está na manifestação do meu livre-arbítrio. Quanto mais eu ajo em sociedade, quanto atos eu cometo em sociedade, são as repercussões. Esses atos criam repercussões. E eu vou vivenciar mais tarde essas repercussões, quer dizer, os frutos dos atos que eu pratiquei. Então, nada nem está na estrela, nem está na carta. A Janete de Brotas pergunta se é possível ter o corpo invadido por um espírito na primeira vez em que se vai a um centro kardecista. De invadido, parece até que... não há invasão de espíritos, não. Pode invasão de ET, né, de extraterrestre, mas de espírito não. Ela pode ser tomada por espírito de acordo... Se ela tiver uma mediunidade natural, como Kardec chamava, o espírito pode realmente assediá-la, só isso. A Urânia, de Pirajá, diz que a filha apresenta sintomas de mediunidade, ouve coisas, vê coisas também. O que é que ela deve fazer? Vamos levar a uma casa espírita para ser orientada. É o melhor caminho. As vidas passadas podem influenciar na vida atual? É a pergunta da Gislane, de Cidade Nova. Olha, não, deve. É justamente isso, é a lei de causa e efeito, ação e reação. A Sônia de Brumado faz uma pergunta aqui, como explicar poderes paranormais se Jesus não delegou poderes aos seres humanos? E o que é que Jesus tem a ver com isso? Se a faculdade é um processo natural, isso faz parte da própria criação do ser. A gente pode dizer até que Jesus era um paranormal? Claro, porque olha, ele andava sobre as águas, levitação, fazia curas espetaculares. Premonição, ele premoniu a destruição de Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. 70 anos depois da sua desencarnação,
aconteceu o que ele predisse, né? Fez materializações de espírito no Monte Tabor, Moisés e Elias, né? Quer dizer, realizou uma série de fatos tipicamente paranormais. Então Jesus foi um paranormal, antes de mais nada. Falando em materialização de espírito, você inclusive tem o registro de uma materialização que você fez. Eu fiz aqui. O registro de vídeo para uma TV holandesa, não é? E materializamos um filme chamado Noiva. E fizeram um filme, a TV holandesa teve aqui, né? Fez um VT, né, chama, e hoje é best-seller na Europa. Há várias edições que são vendidas na Europa, em toda a Europa. A Fernanda Jordão, de Periperi, pergunta se espíritos ou pessoas encarnadas também podem colocar fogo numa casa. Claro, geralmente são os poltergastes, né? Chama pirogenia. Eles podem fazer isso aproveitando o ectoplasma gasoso despendido por um dos habitantes da casa. E não adianta mudar de casa, porque o problema é com o médium e não com a casa. Não existe casa assombrada, nem mal assombrada, nem bem assombrada. Existe o seguinte, se há ali, ou por perto, um sensitivo, um médium, ele pode, o espírito, provocar fenômenos dessa natureza. Várias pessoas estão ligando e pedindo que você repita o nome do livro sobre sonhos. É a visão espírita do sonho e dos sonhos, que pode ser encontrado na livraria Bezerra de Menezes, primeiro andar do edifício Itaípe, defronte do Largo de São Bento. O Antônio da Mata Escura quer saber se você tem programas em rádios. Eu tive, mas tiram. Já tive muitos programas. Inclusive eu tive na FM Itaparica há algum tempo, na Rádio Clube e teve também na Rádio Sociedade, antes de ser controlada pelos nossos amigos protestantes, né? Literalmente. Como protestam. O Antônio Carlos, de Ilha de São João, quer saber se você acredita em extraterrestres, se já teve algum contato com eles. Olha, eu acredito, claro, porque Kardec e os espíritos falam nos mundos habitados. Camille Flammarion, grande astrônomo francês, fala na pluralidade dos mundos. E, por sinal, no sábado de carnaval, durante o dia todo, de manhã e à tarde, com almoço, custa apenas R$20. Nós vamos apresentar 86 transparências sobre fotografias em todo o mundo de UFOs, né? OVNIs, né? E vamos também passar um filme alemão, documentário alemão sobre OVNIs. E um estudioso da ufologia aqui em Salvador, que fez recentemente um filme no interior, mostrando a movimentação desses objetos. Então, no sábado de carnaval, pela manhã e à tarde, nós vamos fazer esse trabalho. Quem quiser, procure a livraria, 266-5789. Daqui a pouco a gente vai repetir de novo esse telefone. A Márcia de Mussurunga e a Svênia de Santa Maria da Vitória querem saber o que é que o Espiritismo acha do homossexualismo. Olha, eu acho que o Espiritismo não se manifesta radicalmente sobre nada. Eu acho que a pessoa tem a sua tendência sexual e deve ser respeitada. É um processo do próprio espírito. E que nós não temos, Jesus disse uma coisa, não julgueis para não serem julgados. Então nós não nos atrevemos a julgar ninguém, nem o hétero, nem o homossexual, nada disso. Então a pessoa dá à sua vida o destino que ela assim desejar. E devemos respeitar. O Djalma da Mansão do Caminho, que é um outro centro espírita aqui de Salvador, ele pede para se esclarecer que cartomancia não é espiritismo, assim como candomblé também não é, porque existe também uma confusão muito grande, né? Cartomancia é apenas uma atividade de uma médium ou uma pseudomédium, quer dizer, uma médium não tão ostensiva, que pretende adivinhar o futuro ou dizer a vida da pessoa através de cartas ou outros expedientes, como bola de cristal, etc. E candomblé, que nós devemos respeitar como manifestação cultural, essa manifestação surgiu na África. A doutrina espírita surgiu em Paris, primeiro mundo. Agora, existem espíritos no candomblé? Claro que existem. Existem espíritos até, eu investiguei o candomblé, eu estudei o candomblé, e existem espíritos até bons, fazem trabalho maravilhoso. Por que não? Os espíritos sopram onde querem, disse Jesus. Eles estão em toda parte. Ok, nesse finalzinho de programa eu queria que você deixasse de novo o telefone lá do Centro Espírita que é 266-5789, pode ser ligado em horário comercial. Pela manhã
e à tarde, de segunda a sábado. Para saber Sábado sobre pela manhã. palestras, sobre Palestra, pesquisas. curso. Esse curso mesmo que nós vamos fazer sobre ufologia, nós não vamos nos posicionar nem contra, nem a favor, nem também pelo contrário, mas vamos mostrar esses documentos para que nós discutamos lá a respeito desse fato que abala o mundo inteiro, né? Ok, então, muito obrigado, Bernardo. Nada, muito obrigado, eu agradeço.